Eu sou a Luana. Oi, eu sou o João e esses são 5 países da América Latina para os quais a gente adoraria viajar. Esse top 5 pra mim foi impossível, porque eu iria pra qualquer lugar, João. É um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Em quinto lugar, eu coloquei a Colômbia. Tenho muita vontade de conhecer a Colômbia, Barranquilha, Shakira, Maluma, entendeu? Minha mentalidade pop foi formada pela Colômbia. Gabriel Garcia Marques, enfim, muitas coisas interessantes. Coloquei a Colômbia também e eu tinha certeza que as suas referências seriam de diva pop. Não quebrei este estereótipo. Significa. Eu coloquei em quinto Cuba. Cuba, vai pra Cuba. Eu acho que todos nós, em algum momento, precisamos ir pra Cuba. Nós vamos pra Cuba neste episódio. Vamos pra Cuba, já que a gente não consegue viajar, pelo menos que seja pelos livros, né, João? Exatamente. Aliás, se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu nunca mais leria nada na minha vida. Eu ia passar o tempo inteiro viajando. É isso. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Qual o seu quarto, João? Quarto lugar, eu coloquei a Costa Rica. Tenho muita vontade de conhecer a Costa Rica. Só escuto coisas boas sobre a Costa Rica. Dizem que é um lugar, assim, paradisíaco, né? Muito pacífico. Se não me falha a aula aqui de geografia, eu acho que a Costa Rica, que não tem... Não sei se não tem exército ou não tem polícia, tem alguma coisa assim, que ela tem uma forma de lidar com a defesa um pouco diferente da nossa. Quero. Lendas urbanas aqui. Você encontra várias lendas urbanas sem fundamentação. Fonte Arial 12. Fonte. Não foi preciso. Mas as praias são muito bonitas. Qualquer lugar ali da América Central que você quiser me levar, eu estou indo, Luana. Coloquei um representante do Caribe aqui. Mas nessa toada, qualquer um eu tava aceitando. Eu coloquei aqui só pra representar a Jamaica. Jamaica. Tô achando as suas escolhas muito ideológicas, Luana. Talvez eu tenha escolhido a Jamaica porque eu assisti muito Jamaica Abaixo de Zero quando eu era criança. Talvez. Aquele clássico. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Esse é o terceiro, João. Eu coloquei o México. Tenho muita vontade de conhecer o México. Muita. Eu acho que o México deve ser uma visita, assim, que você espirra cultura, né? Assim, você sai na rua, você é bombardeado por referência cultural, por festa, por culinária, por questões típicas. Tem muito programa cultural para fazer, né? Assim, tenho muita vontade de conhecer a casa da Frida Kahlo. Acho que deve ser um senhor programa. Tenho muita vontade também do México. Em terceiro lugar, eu tinha colocado Colômbia, mas vou aproveitar e vou mudar. Aqui vou colocar mais um da América Central. Eu acho a América Central fascinante, assim, em primeiro lugar. Porque é muito país, né, João? É muita cultura ali. Talvez seja uma das zonas aqui do mundo que a gente tenha menos informação, por incrível que pareça. Então eu vou substituir aqui a Colômbia por Trinidade e Tobago. Olha, que disruptiva. Eu descobri através da literatura, né? Eu li o Menino de Ouro da Claire Adam e descobri que a colonização de Trinidade e Tobago é indiana. Então eles têm uma cultura indiana lá muito forte. Olha que coisa fascinante. Fiquei muito curiosa, adoraria conhecer. Eu sei pouca coisa de Trinidad e Tobago também. É pertíssimo da Venezuela. Assim, sei lá, 3 quilômetros. É muito pertinho, claro, mar, né? Dá pra ir a pé? Dá pra ir nadando, no caso. Não mergulha estranho isso? Segundo, João. Eu coloquei em segundo lugar o Chile. Tenho muita vontade de conhecer o Chile. Acho que também, mesmo, eu acho a América Latina, de uma forma geral, muito rica, né, em programas assim, culinários, culturais, mas acho que o Chile, ele propicia várias experiências diferentes, né? Você tem ali questão para conhecer, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, você tem o Atacama, você tem a culinária, você tem Santiago, você tem museu, você tem a literatura. Eu acho que ele é democrático, assim, nas possibilidades de programas turísticos para serem feitos. Meu segundo lugar era o Chile também. Olha só, vamos para lá, Luana. Eu dei uma roubada que eu vou inverter o meu segundo e primeiro lugar, depois eu explico para vocês. Mas eu coloquei especificamente o deserto do Atacama. Eu tenho loucura para conhecer o deserto. Acho que deve ser uma das experiências mais incríveis de todas. Uma vez eu e Rafa, a gente chegou até a começar a planejar a viagem, juntar a grana, mas aí o universo, que não tá nem aí para os nossos sonhos, veio e disse, não é agora, e a gente acabou tendo que gastar esse dinheiro em outra coisa, mas um dia ainda irei, assim, essa é uma viagem que eu sei que eu vou fazer. Eu quero muito ir pro deserto. E o primeiro lugar, Luana? Qual é o seu primeiro? Eu queria deixar claro que o meu primeiro lugar é, assim,
é a meta mesmo, sabe? A primeira viagem que eu for fazer aqui dessa lista, eu gostaria de ir pro Uruguai. Eu acho o Uruguai um país muito gente boa, sabe? Assim, é o Canadá da América do Sul, é a Austrália do mundo, sabe? Só tem coisa boa no Uruguai. E acho um país meio... Durante muito tempo ele foi meio esquecido pelo Brasil, né? Assim, a gente não vê tanta coisa sobre o Uruguai. E eu acho que deve ser uma delícia o Uruguai. Esse é mais possível, né? Esse é mais possível. Por quê? Mais perto, né? Mais perto? Dá pra ir a pé? Vou perguntar e vou gastar a piada de novo. Se você for gaúcho. Mas que barbaridade! Mas o meu primeiro lugar era o deserto do Atacama, né? O Chile, eu mudei para poder fazer duplinha aqui com o João. Mas o meu primeiro lugar também vai ser um roubo, porque eu vou colocar Chile/Argentina. Porque eu vou especificamente falar aqui sobre Patagônia. Eu queria muito conhecer a Patagônia. É outro lugar de paisagens incríveis e deslumbrantes, e eu acho que deve ser uma experiência sensacional. Assim, gostaria muito de conhecer o fim do mundo, a Patagônia. Eu tirei a Argentina como protesto, mas eu tenho vontade também de conhecê-la. E queria só fazer aqui, então, uma citação, uma menção honrosa, para a gente não deixar de fora o Peru. Tenho muita vontade também. Machu Picchu, mas assim, sendo muito sincero, eu acho que Machu Picchu, por enquanto, eu tô passando. Tenho muita vontade de conhecer, mas o processo até se chegar lá, eu acho que eu ainda não encaro, sabe? Como assim, João? Porque você é moço de academia? Academia? Ai, mas a gente já conversou sobre trilhas aqui, né? Eu acho que podendo ir no Chile, podendo ir na Argentina, podendo ir no Uruguai, eu vou postergar um pouquinho essa escalada para Machu Picchu, mas tenho muita vontade. Tem duas opções, né? Tem a trilha e tem uma que é quase todo o percurso via carro, helicóptero, via transporte. Se não for por helicóptero, para mim não vai estar rolando. acrescentando muita vantagem também não, sabe? João tá pensando em talvez vir me visitar aqui em Floripa. Eu vou colocar ele para fazer trilha, tá, gente? Ah, oba! Então acompanhem nos nossos stories. Oba! Mas por que estamos falando, João, de países latino-americanos? Para você que tem uma agência de turismo, assinar o nosso Apoia-se, fazer um patrocínio. Nos dá uma viagem de presente. As intenções são muito claras. Estamos cansados de viajar só através da leitura, né, João? Queríamos poder viajar na vida real também. Fisicamente também, por favor. Nossa, e assim, tem uns países, gente, que eu fico tão apaixonada pela literatura que eu acabo ficando com vontade de conhecer. Tem um aqui, inclusive, que eu não citei no top 5, porque eu vou falar de um livro deste país hoje, né? Então quis manter um suspense, mas é isso, é um destino que jamais me ocorreria, e aí pronto, você vai lá ler o livro e acabou. Aí você coloca mais essa meta impossível aqui no seu futuro incerto. E acho que, de uma forma geral, aí a gente pode até usar como gancho, né, para começar o episódio de falar de livros, que isso aqui é um podcast de livros, Luana. Mas a gente... É uma questão muito complexa para o brasileiro e a América Latina, né? A gente ainda não se reconhece pertencente à América Latina. E, claro, tem a questão do idioma, que querendo ou não vira uma barreira, sim, cultural, mas acho que tem outros fatores aí que complexificam essa questão e chega pouca coisa ainda da América Latina pra gente, né? Eu tenho sempre essa impressão de que o brasileiro, no final das contas, ele sabe muito pouco sobre o próprio continente ou sobre esse conjunto, né, que pega um pouquinho ali da América do Norte também, se a gente considerar o México como uma América do Norte, né? Mas a gente conhece muito mais referência europeia do que latino-americana, e acho que é importante a gente fazer esse resgate. Tem sido feito, eu acho que hoje em 2025 a gente já está, agora entrando até em questão de publicação, acho que chega muito mais coisa pra gente de literatura latino-americana do que na década de 90, na década de 80, mas ainda é uma procura, assim, ainda é uma luta, né? Um dos livros que eu vou comentar parte justamente disso, a minha escolha. E tem literaturas que, ainda bem, chegam mais fácil, né? Por exemplo, literatura argentina, a gente sempre teve muitos autores argentinos, acesso a muitos autores argentinos, né? E tem umas outras literaturas que inexplicavelmente não chegam pra gente, né? Eu sempre cito, é sempre o meu exemplo, o Paraguai.
né? A gente tem pouquíssimas opções de leituras aqui traduzidas, né, de autores paraguaios, e o país faz fronteira com a gente, né? O Equador também, né? Assim, de cabeça, chega muito pouca coisa do Equador. Bolívia também não chega tanto, né? Até a própria Colômbia, até pouco tempo atrás, isso mudou nos últimos anos, mas assim, gente, últimos anos mesmo, né? Mas assim, você tem os figurões, né, o Gabo, mas fora esses nomes muito insensados, principalmente a literatura mais contemporânea, era difícil de chegar por aqui, né? O Peru também chega, tirando o Lhosa ali, chega pouca coisa pra gente, né, até hoje. E muito do que tem chegado fruto de trabalho de editoras independentes, eu acho, né? E muitas vezes editoras que têm representações com editoras espanholas, né? Então o livro sai da América Latina, vai para a Espanha para depois bater aqui no Brasil, né? São os caminhos tortuosos aqui. Mas você então já adivinhou qual é o tema deste episódio? Literatura latina. Quase que a gente fez o episódio de Latinas Estranhas. Esse episódio ainda vai acontecer. Vai acontecer. Mas tem um livro, que é o livro que a gente quer comentar em comum, né? Que não é de uma latina estranha. Então, guardem este episódio, vem aí, mas não vai ser o de hoje. Hoje é autorias latinas. Sem nenhum subcritério. Contemporâneos, clássicos. Autorias contemporâneas, autorias do século passado, poesia, conto, crônica, não sei as escolhas de Luana. Mas eu trouxe duas escolhas disruptivas aqui, Luana. Dois gêneros que eu acho que você não tá... Poesia. Eu trouxe a poesia. Falamos de poesia latina no episódio passado, né? Que eu falei do Han Gelman, a gente falou no episódio de livros que dialogam com Ainda Estou Aqui. Então temos um representante recente. Poesia marcando presença. E antes teve o episódio do João Cabral, de Melo Neto. Então a gente está numa toada muito lírica aqui. Muito lírica. Dois bardos do século XXI, Luana. Que gracinha. Mas é isso, gente. 5 livros, então, de autoria latina. Hoje vamos falar de 4, João 2, eu 2. Semana que vem a gente solta o episódio do nosso livro em comum. Este é o plano. Um ótimo plano, vai dar tudo certo. Quem começa, João? Enquanto ainda temos luz. Quer que eu comece? Pode começar. O João, só antes, João, desculpa, vou abrir um parênteses. João hoje indignado, porque havíamos combinado de gravar pela manhã, 9 da manhã, de um domingo, vejam, que aplicadas. E aí, o que aconteceu, João? Eu fiquei sem internet, obviamente. E aí, várias camadas, né, de ódio. Primeiro, eu acordei cedo à toa. Isso já é algo, assim, digno de todo um ódio, né? Segundo, virginiano que sou, né? Não importa que a internet tenha voltado agora e que, no final das contas... Tanto faz hoje, eu e a Lu estamos num dia mais tranquilo, né, Lu? Tanto faz a gente ter gravado de manhã ou à tarde, mas importa o quê? Que o meu planejamento foi afetado. E aí, para mim, assim, acabou o dia. Inclusive, já peço desculpa se eu estiver um pouco aqui fora do tom. É isso, é porque para mim eu tô assim, numa configuração distópica, sabe? O que você faz no seu dia quando o seu planejamento é quebrado? Sente ódio. Minha vontade é ficar deitado no sofá ou na cama esperando o dia virar para eu ter uma nova chance de começar a viver de novo, né? Tadinha, que barra! Acabou a semana, né, João? Acabou a semana. Graças a Deus que agora só falta esse restinho de semana mesmo, né? Você é da turma que considera domingo como o último ou como o primeiro dia, Luana? O último, né? Errada, né? Que é o primeiro. É o último dia útil da semana. Dia útil? Que vida horrorosa, Luana, meu Deus. É o último dia útil. Agora é só trabalho. Até o primeiro dia útil da próxima semana, que é o sábado. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Daqui pra frente é só pra trás, né, Luana? Mas vamos lá, então. Mantendo bom humor aqui, qual a sua primeira recomendação, João? Eu vou falar de uma poeta chilena, olha só. Já vamos tirar a poesia do caminho, então. Já vou começar pela poesia. Que é a Gabriela Mistral. Estou falando do livro A Mulher Forte e Outros Poemas, que saiu pela editora Pinardi em 2021, com tradução de Davis Diniz, acredito que se pronuncia assim. E aí, várias questões aqui. Primeiro, eu queria falar da editora Pinardi já há algum tempo. É uma editora muito curiosa, porque a maior parte dos lançamentos, acho que todos os lançamentos, são feitos por financiamento coletivo, na realidade, né? E aí eles anunciam a campanha,
os apoiadores ou interessados ali se inscrevem, apoiam, você recebe o livro, mas depois de um tempo eles colocam esses livros, se você perdeu ou se você não conhecia a editora, os outros livros você consegue comprar também no próprio site. E eu comecei a ver, eu não tinha visto ainda, Lu, mas eu já vi os livros em livrarias físicas, aqui em Belo Horizonte, livrarias de rua. Então, acho que eles estão nesse processo também de enviar os exemplares para as livrarias. Não sei exatamente se todos os livros que já foram lançados você consegue adquirir depois no site, se todos os livros são vendidos nas livrarias físicas, mas está em processo, e é uma editora que eu acho que casa muito com o espírito desse episódio, porque ela é especializada em literatura latina. E uma das propostas dela, acho que o carro-chefe, é trazer esses livros latino-americanos que são importantes para a história da literatura mundial e principalmente latino-americana, e que por várias questões inexplicáveis, muitas vezes, ainda não tinha tradução no Brasil, ou teve uma primeira versão lá no século passado, e aí está esgotado, está difícil de encontrar, né? E a Gabriela, eu trouxe... A Gabriela tem professor que detesta quando a gente faz referência ao autor com o primeiro nome. Luana, você é de qual time? Eu gosto do nome. Acha que é falta de respeito. Eu me sinto próxima. Eu também, eu acho. E evito uma repetição. Eu já sou muito repetitivo, professor, né? Então, acho que se eu podendo evitar a repetição, é interessante. Mas se você fica incomodado, sinto muito. Gabi Mistral. Gabizinha. Gabi. Mas a Gabriela tem muitas coisas interessantes. E é uma autora que eu sempre quis ler. E ela está dentro desse pacote. A gente tinha pouquíssima coisa traduzida no Brasil, principalmente a poesia. Até chega muito pra gente literatura infanto-juvenil, que a Gabriela Mistral tem muita publicação, mas a obra adulta, a poesia adulta, era muito difícil de encontrar. E era uma autora que eu estava assim, buscando há muito tempo. Eu já tinha lido coisas avulsas na internet, tanto pela questão do Prêmio Nobel, né? A Gabriela Mistral, ela ganha o Prêmio Nobel de Literatura em 1945, e aí vários marcos aqui, porque até hoje ela é a única escritora mulher latino-americana a ter recebido o prêmio. De todas as 18 vezes, Luana, que o Prêmio Nobel foi para uma mulher, dessa imensidão de autoras premiadas, só uma vez foi para uma mulher latino-americana, e é a Gabriela Mistral. E mais do que isso, né? Ela foi, na verdade, a primeira vez que a América Latina ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em 1945. E acho curioso, porque a gente comentou nessa conversa inicial que em alguns países até chega muita coisa pra gente. O Chile é um deles. Eu acho que a literatura chilena ela chega pra gente muito forte. Mas a Gabriela não chegava. Assim, Tenho aqui teorias da conspiração, vou tentar colocar aqui, mas vou deixar por último, porque eu acho que não é tão importante para não me estender tanto, tá? Mas um dos pontos só que eu queria levantar é porque o Chile é muito famoso pela poesia. Acho que a gente vai retomar esse assunto depois, mais para frente, no episódio ou no outro, mas o Neruda, que é o outro prêmio Nobel chileno de poesia, né? Ele é muito mais famoso do que a Gabriela, pelo menos pensando aqui em Brasil. E acho que tem várias questões para a gente comentar. Uma delas é, obviamente, a questão política do Neruda, né? A luta contra a ditadura, toda a questão envolvendo a morte do Neruda. Mas eu fico um pouco assim reflexivo, vamos colocar dessa forma, de por que a Gabriela é infinitamente menos famosa do que o Neruda no Brasil, porque ela não pega a ditadura chilena, ela falece antes, mas ela tem questões sociais muito interessantes na vida e na poesia dela, né? Por exemplo, ela foi uma grande defensora do acesso à educação formal para a população feminina. Ela lutava por isso, né? Ela é uma dessas autoras, quando a gente lê o livro, e daqui a pouco eu comento sobre ele, mas ela tem muita consciência do papel que ela ocupa, ela tem muita consciência dessa voz que ela representa dentro do continente latino-americano e até, de uma forma geral, no contexto mundial, né? Na década em que ela escreve, ela está produzindo aqui na primeira metade do século XX, né? Então era outro universo, se a gente pensar nessas questões de gênero e até em questões geográficas, né? Como que ela consegue chegar ao Prêmio Nobel em 1945.
Imagina, se hoje a gente comentou recentemente da luta que foi para o filme brasileiro ser assistido no Oscar, você imagina na década de 40, de 30, para um autor latino-americano ter esse destaque todo, né? Enfim, questões. Mas, vamos para o livro. Fiz aqui um esqueminha. Vocês sabem que professor com esqueminha tende a se alongar muito, então se eu começar a me alongar, eu dou uma encurtada, tá, Lu? Mas eu tentei fazer aqui um panorama do livro. O livro é uma antologia, na verdade é uma seleção, né, de poemas que contempla 5 livros da Gabriela Mistral. Vou enumerar aqui só para a gente ter um panorama, porque eu gosto da seleção que foi feita, porque ela contempla décadas muito diferentes, né? Então começa com Desolação, que é de 1922, Ternura, que é bem próximo, 1924. Depois a gente vai para Tala, que é de 1938, Lagar, que é de 1954, e encerra com Poema do Chile, que é de 1967. Então a gente tem assim, um percurso bem interessante na escrita da Gabriela Mistral. Outro ponto que eu ia comentar, da minha curiosidade, da minha vontade de ler a Gabriela Mistral, é que ela se correspondeu muito com a Cecília Meirelles, que, como vocês já sabem, é a maior escritora de poesia do Brasil. Segundo quem? Segundo eu, minha opinião. E a Cecília tem muita correspondência com ela. Eu não sei exatamente se elas foram amigas próximas ou se era uma correspondência mais formal ali entre duas poetas, mas eu sempre tive esse interesse, porque como eu gosto muito da Cecília, eu queria, né, obviamente, ler as autoras que participaram dessa formação da Cecília, que foram importantes para ela. E a Pinardi me possibilitou isso. Toda a gratidão aqui à Pinardi. O que eu acho interessante nesses livros? Vou tentar aqui usar alguns exemplos, né, para comprovar a minha fala, mas você percebe, quando você lê uma antologia assim que faz esse percurso histórico dentro da obra de um autor, como que ele vai amadurecendo na escrita, como que ele vai incorporando outros elementos ou modificando alguns, mas a gente também percebe aquilo que desde o começo já é um ponto importante para aquela escrita. Então tem algumas temáticas aqui ou algumas construções que desde o Desolação de 22 já aparece na obra da Gabriela Mistral e que vai ter eco lá no último livro contemplado aqui na seleção de 67, que é o Poema do Chile. E uma das grandes temáticas aqui para mim é a própria geografia da América Latina e, obviamente, do Chile como um todo. Então, desde o começo você tem essa evocação a elementos como a montanha, como o litoral, como a Cordilheira dos Andes. Isso é muito presente na poesia da Gabriela. Porém, no começo, você tem poemas que tratam essa relação com a natureza de uma forma mais emotiva, mais sentimental, que eu acho que é uma constante da poesia, né? Bem tradicional, bem até romântico em alguns aspectos, de você espelhar o seu interior no exterior, né? Então, o eu lírico triste, aí ele descreve um ambiente meio opressivo, meio melancólico também. Para mim, isso aparece mais no começo. Depois, você tem não sei se uma virada, mas me parece que a Gabriela começa a trabalhar esses aspectos do relevo e da geografia chilena de uma forma mais até nacionalista, sabe? Ela vai colocando outras discussões que extrapolam ali só a questão íntima para fazer uma discussão até social em muitos desses poemas. Vou ler alguns aqui, mas vou ler trechos, na verdade, porque os poemas da Gabriela são bastante longos, eu acho, para um podcast. Assim. São poemas de 2, 3 páginas, às vezes. Último ponto que eu não comentei da edição, gente, é que é uma edição bilíngue, tá? Então, você tem aquela construção, caiu aqui o marcador, de que você tem o poema original e depois a tradução, né? Então, para você que é hispanohablante, fica uma sugestão. Só pegar meu marcador aqui. E aí, por exemplo, na página 61, tem um poema que se chama Paisagens da Patagônia. Olha só, Luana. Só que ela começa assim: a bruma espessa, eterna, para que esqueça onde o mar em sua onda de sal me remetera. A terra onde vim não tem primavera. Tem uma noite longa que qual mãe me esconde.
O vento faz pela minha casa suas voltas queixosas e de uivos, e quebra, feito um cristal, meu grito. E na planície branca, de horizonte infinito, vejo morrer imensas tardes dolorosas. Tá vendo que é uma poesia, nesse começo, bem melancólica, né? Então, assim, essa ideia do sofrimento, do vento, uivando, se queixando, que eu acho até bem tradicional, até um pouquinho batido, se a gente pensar na história da poesia, mas tem que lembrar que ela está escrevendo no século passado, né? Então, assim, para a gente é uma imagem comum, mas naquela época não era tão gasta assim, igual é. Mas era só para ilustrar como que você tem esse espelhamento do eu com o externo nesse começo. Na página 55, ainda no primeiro livro, tem um poema que me lembra muito a Cecília Meirelles. É um poema que você lê e você fala, a Cecília poderia ter escrito isso daqui, porque ela vai usar a imagem do mar. O poema já chama Canções no Mar. E a Cecília tem não sei quantos poemas intitulados Canção ou Cantiga, né? É uma imagem muito forte. E aí é um poema também longo, dividido em fragmentos. Eu vou ler aqui um trechinho do fragmento 2, que se chama Canção dos que tentam esquecer. Ao costado da barca, meu coração apegado, ao costado da barca, de espumas rendado. Lava o mar com sal eterno, lava o mar, que a terra é para a luta e tu és para consolar. Então, essa interlocução com o mar, essa oposição do mar e da terra, mas, de novo, né? Esse espelhamento do interno com o externo. O mar também é uma imagem muito associada a extremos na poesia, né? Ou ele é uma imagem de aventura, de algo a ser desbravado, ou ele é essa imagem da solidão, do desalento, né? Essa infinitude ali contemplativa que gera para a gente, às vezes, sentimentos de melancolia. E aí ela continua, mas acho que já deu para pegar aqui a semelhança com a Cecília, e até nas rimas, né? A poesia da Gabriela Mistral é uma poesia, ouso dizer aqui, porque li só essa seleção, né? Mas muito tradicional na forma, tá? E tradicional quero dizer assim, muito rimada, com um tipo de construção, né? Aqui são 4 estrofes, com rima, com métrica constante. Então, assim, é uma forma muito clássica de literatura, né? De poesia. E só um parênteses, é uma das justificativas que eu vi, que as pessoas colocam, para a poesia dela ser menos conhecida do que a do Neruda, né? Porque a poesia dela é mais formalista, digamos assim. Mas não sei, fiquei pensando, eu li pouco Neruda também, mas o que eu li do Neruda é bem tradicional também. O Neruda tem livro de soneto, ele tem, então assim, não acho que seja só por isso, sabe? Acho que tem mais a ver com o fato de que talvez ela seja uma mulher, né, Luana? Assim, talvez a resposta mais simples, geralmente, é a que faz sentido. E assim, com isso, gente, obviamente eu não estou querendo dizer que o Neruda tem que ser menos famoso do que ele é. Meu problema não é com o Neruda, muito pelo contrário. Admiro muito a figura. Mas eu acho sim que é uma pergunta importante da gente fazer. Por que você tem 2 autores no mesmo gênero, do mesmo país, premiados, então assim, famosíssimos, e um é extremamente mais famoso do que o outro, né? Eu acho que o critério extrapola a obra nesse caso. Então, só para ficar claro, meu problema não é com a fama do Neruda, mas com a falta de fama para Gabriela, com a falta de reconhecimento, né? E pensando, obviamente, aqui em Brasil, porque eu desconheço outra publicação adulta da Gabriela Mistral. Tem livro infantil dela, né? Mas assim, é muito curioso como demorou a chegar e como, quando chega também, talvez não tenha repercussão merecida, né? Enfim, questões. E aí, vou só ler mais um trechinho aqui do primeiro, que é um poema bem amargo, e a gente já comentou isso. Eu gosto muito de textos com essa pegada assim amarga, né? E eu estou usando esse termo porque ela mesma vai usar. Chama Poema do Filho. É um poema longuíssimo, longuíssimo. Vou ler só algumas estrofes para a gente ver a força dos versos aqui. Um filho, um filho, um filho. Eu quis um filho teu e de mim, lá nos dias de êxtase ardente, quando até minha espinha por teus sussurros gemeu e um amplo resplendor avultuou sobre minha frente. Aí, num segundo momento, ela diz: agora tenho 30 anos e nas minhas têmporas jaspei a cinza precoce da morte.
Em meus dias, como a chuva eterna dos polos, gotei a amargura com lágrimas lentas, salobras e frias. E o horror de que um dia, como a boca fogueada de rancor, me dissera o que disse ao pai meu, porque foi fecunda tua carne desgraçada e de néctar os peitos de minha mãe encheu? Bendito meu peito em que minha gente afundo, e bendito meu ventre em que minha raça morre. A cara da minha mãe não seguirá pelo mundo, nem a sua voz sobre o ventro, miserável incorre. Então é um poema bem dramático, eu diria até, né, de uma voz aqui dizendo que não teve filho, e no começo é um lamento, depois é quase um agradecimento. Ecoa para mim até o Memórias Póstumas no final, né? Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, mas eu acho as imagens muito fortes, né? O rosto da minha mãe não vai continuar nas próximas gerações. Então, uma poesia que bem forte. E por que eu li esse trecho? Porque a edição traz sempre, que possível aqui, alguns trechos de comentários da própria Gabriela a respeito da obra. Fiquei com a impressão de que ela encerra esses livros com esses pós-fácios, ou tem os prefácios também, e é uma dessas autoras que tem muita consciência a respeito da própria obra, sabe? É quase uma aula de literatura. Você vê a Gabriela comentando o próprio livro, né? Dizendo o que ela queria fazer, o que ela fez. Eu e a Lu, outro dia em off, a gente estava conversando sobre a Toni Morrison, né, Lu? Que tem um pós-fácil muito interessante sobre o Olho Mais Azul, e ela reavaliando aquela obra muito tempo depois, é assim, um espetáculo. Ela é muito dura com a própria obra, né? Tem hora que eu pelo menos falei, não, mas está ótimo, que ela fala, isso aqui não deu certo, e a gente fica, não, deu sim, é incrível esse livro. Mas eu gosto desses autores que lidam com a própria obra de uma forma madura, sabe? Assim, olha, eu quis fazer isso. Aqui eu acho que eu consegui. Aqui hoje eu faria diferente. Aqui eu fiz, não gosto, mas entendo que é o que deu para fazer naquela época. Assim, eu gosto desse processo de autorreflexão. E aí, por exemplo, no final de Isolação, perdi aqui o nome do primeiro livro. Isso. Ela tem uma notinha que chama Voto. Ela diz assim, é curtinho, uma página só, mas eu vou ler só um trechinho. Deus que me perdoe este livro amargo, e os homens que sentem a vida com doçura saibam perdoá-lo também. E aí ela continua. Mas eu gosto porque ela falando assim, achei que ficou um pouquinho amargo demais, né, esse livro, mas entendo. E aí um beijo aqui para a Lê Magalhães, que também escreve poesia sob o signo do amargo, a gente já comentou, né? A Lê tem um livro que se chama justamente Amargo. Olha aí, uma companheira sua ler aqui na escrita pela amargura. Depois, nos outros livros, eu acho que o tom muda um pouquinho, embora ela continue com esses elementos, que eu acho que, para mim, é o que se destaca dentro dessa seleção. As referências às paisagens latino, principalmente chilenas, a discussão sobre a maternidade, só que ela vai fazer uma relação que eu gosto muito, porque ela vai elencar esses dois elementos. Ela vai trabalhar muito a simbologia da terra como a simbologia da mãe. E não gratuitamente ela vai evocar várias vezes a imagem de Gaia aqui, né, da mãe terra, para fazer essa discussão. Só que aí, com o passar do tempo, ela começa a introduzir mais elementos folclóricos, históricos e sociais na construção dessa poesia. Então eu acho que ela... não é que ela abandona completamente, mas ela começa a introduzir outras discussões que não só essa poesia muito íntima, muito sentimental. E aí gosto muito. Vou ler aqui alguns trechinhos também, para exemplificar. Na página 97, por exemplo, tem um poema que se intitula Montanha, mas eu quero mesmo exemplificar com um poema da página 101, que se chama Terra. E ele diz assim: menino índio, se estás cansado, deita-te sobre a terra. Faz o mesmo se estás alegre, meu filho, brinca com ela. Coisas maravilhosas são ouvidas ao tambor índio da terra. Ouvimos o fogo que sobe e desce em busca do céu e não sossega. Roda e roda, ouvimos os rios em cascatas que não se contam. Ouvimos mugir os animais, ouvimos o machado devorar a selva, ouvimos soar teares indígenas, ouvimos trilhas, ouvimos festas. De onde o índio está chamando, o tambor indígena lhe contesta, e repica perto e repica longe, como quem foge logo regressa. Tudo leva, tudo carrega o lombo santo da terra.
o que caminha, o que dorme, o que festeja, o que pena, e leva vivos e leva mortos o tambor indígena da terra. Eu gosto, assim. Aí ela continua depois, mas acho que já deu. Aí entra, por exemplo, a referência aos indígenas, que eu acho que é uma questão importante para a América Latina, né? E que até hoje não sei se eu diria ignorada, mas eu acho que ela tem um trabalho muito complexo na literatura, se a gente for avaliar historicamente, né? A gente acho que já comentou aqui em outros episódios, por exemplo, como que o romantismo lidou com essa questão indígena, como que às vezes até quando você tem uma intenção relativamente positiva, isso é mal feito. Então eu acho que é um ponto importante da literatura latino-americana, sabe? A gente voltar para esses elementos, né? E aí na página 115, ela comenta, vou dar uma acelerada, tá, Lu? Que eu vi aqui o tempo para não ficar tão longo. O próximo livro, não vou comentar o fragmento que eu ia comentar, não, mas no terceiro livro, no Tala, ela continua trabalhando com esses elementos, e acho que é nesse livro que tem o meu favorito, acho que sim. Na página 145, tem um outro poema longo que se chama Dois Hinos, e de novo volta aqui a imagem da cordilheira, né? Ela vai fazer essa evocação. Ó, o primeiro fragmento chama Sol do Trópico. Aí ela começa: Sol dos Incas, Sol dos Maias, maduro Sol americano. Sol em que maias e quiches reconheceram e adoraram, em que os velhos aimarás como âmbar foram queimados. Então você já tem aqui também a ideia do processo de genocídio indígena, sabe? Aí eu começo a gostar muito dessa poesia, desse resgate histórico que ela vai fazendo a partir de elementos continentais, né? Da cordilheira, do sol, do litoral. E aí eu vou avançar um pouquinho. Ela continua: Sol dos Andes, cifra nossa, vidente de homens americanos, pastor ardente de rebanho ardoroso e terra ardendo no seu milagre, que nem se arruína, nem nos arruína, que não devora nem é devorado. E mais para frente ela vai usar uma imagem, deixa eu ver se é nesse. Não, é no próximo poema, que é um poema que se chama Cordilheira, que eu acho que deve ser quase assim, né? Um brasileiro deve ser cobrado por falar de florestas, de praia. Imagino que o autor chileno, assim, mas você não vai falar da Cordilheira dos Andes, né? Então tem vários poemas aqui da Cordilheira, mas eu gosto muito das imagens que ela vai fazendo. Ela brinca muito também com o próprio território do Chile, né? O Chile é um país muito comprido, muito estreito quando você vê assim. E aí ela vai fazendo essas brincadeiras aqui nesse poema, mas ela vai associar a cordilheira a uma mãe. Eu gosto muito do começo desse poema, esse é um dos meus favoritos, era ele que eu estava procurando. Ela começa assim: Cordilheira dos Andes, mãe jacente e mãe que anda, que nos enlouquece quando crianças e faz morrer quando nos falta. Eu acho linda essa imagem, né? Então a apropriação que ela faz assim, porque deve ser, eu não tive oportunidade de nascer próximo a uma cordilheira, Luana, não sei se é o seu caso, mas deve ser algo muito emblemático, né? Algo que gera ali percepções da própria realidade muito específicas. Você tem aquela imagem da montanha, das montanhas próximo. E aí ela brinca, né, dizendo que nos enlouquece quando criança, mas depois nos faz morrer quando falta, né? A saudade do país, a distância, né? Essa ausência da própria terra, né? Achei a imagem muito bonita. E a comparação que ela faz com a mãe, né? A mãe que deixa a gente doido quando a gente é pequeno e depois a gente sente falta, né? Depois faz falta. Acho, assim, muito bonito o começo do poema. Aí ela faz essa referência mais pra frente, ó. Estirada como um amante e nos sóis reverbera, pronuncias o índio e o veado como o gengibre com a sálvia. Nas carnes vivas escuta, lento formigueiro, e aí ela continua. Então, estriado como amante, né? Aí entra aquela discussão que eu falei do formato do território chileno, e tem uma frase, vou só ler esse verso mais pra frente nesse poema, é um poema longuíssimo, tá, gente? Tem umas 6, 7 páginas. Ela vai chamar a cordilheira de carne de pedra da América. Eu acho essa imagem muito forte, muito bonita, né? Porque, querendo ou não, a Cordilheira dos Andes é uma espinha dorsal ali, né, da América Latina. Ela começa ali no finalzinho da Patagônia, ela termina, na verdade, no final da Patagônia, e ela se estende ali até o comecinho da América Central. Então é algo que é muito presente no Chile, mas
em certa medida, até unifica o território, né, latino-americano. Assim, você tem várias representações dessa cordilheira em outros países. No Brasil, a gente ficou de fora, mas acho que a gente consegue entender do que ela está dizendo aqui. E aí ela continua, acho que eu vou encerrar já, tinha outros poemas aqui, mas para não ficar extenso, o que eu queria comentar um pouquinho de questões biográficas da Gabriela. Tem fatos muito interessantes, não sei se a Lu sabe, mas trouxe curiosidades aqui. E queria fazer um elogio específico ao tradutor, porque tem um pós-fácil, gente, espetacular aqui no final da antologia, em que ele vai trazer muitos dados biográficos. É aquele tipo de pós-fácil que acrescenta imensamente na leitura, porque ele vai fazendo uma mini biografia da Gabriela, e a partir do que ele está apresentando, ele faz referências a alguns poemas. Então, isso acrescenta na sua interpretação da poesia, né? Gosto muito também da escolha da editora de ter deixado para o final, porque aí você já leu os poemas, você tem uma primeira interpretação, e quando vem essa camada biográfica, isso te acrescenta outras possibilidades, ou esclarece uma outra referência que não tenha ficado clara, né? Então, só curiosidades aqui da vida da Gabriela para você, Luana. Tem uma que eu adoro. Mas a Gabriela, ela foi professora, né? Ela era professora primária e depois ela inicia uma carreira diplomática. Então ela vai morar muito tempo fora, viajando. E numa dessas viagens, ela está nos Estados Unidos, separei até o trechinho aqui. Ela vai fazer amizade, ela vai ficar muito próxima de uma ex-funcionária de um outro autor. Estou tentando pegar o nome dela aqui, que é a Doris, me fugiu o sobrenome. Ela era uma espécie de secretária, não sei se eu posso dizer assim, de assistente, né? De um outro autor, Luana, que já citamos aqui. E aí esse autor não vai ter mais os serviços, né, dessa mulher, e essa mulher vai começar a ter uma relação muito íntima com a Gabriela Mistral. Mas sabe quem é esse autor, Luana? Quem, João? Thomas Mann. A gente já falou sobre ele aqui? Não me lembro. Eu não sei, assim. Olha o verso fechando no final. A montanha dos Andes. Olha como é que ela vira outra montanha agora. Eu acho isso incrível. Deixa eu só pegar aqui a referência, Lu, que eu anotei a página errada. João, professor, quer dar a referência certa, né, João? Eu quero o sobrenome dela, na verdade. Enquanto isso, como sempre, eu mostro para vocês o gato da vez. Achei. É Doris Dana. Ele vai dizer assim, o tradutor, na página 313. Também durante a estadia estadunidense surgiu a amizade com o escritor Thomas Mann. Doris Dana, secretária de Mann durante o período de exílio estadunidense, passaria a ser a secretária de Mistral a partir de 47, quando o escritor alemão, nos anos do pós-guerra, retorna para o país de origem. Porém, Luana, olha como é que a história vai ficando boa. Há boatos, isso nunca foi comprovado e parece que é uma questão, né, até pela época, mas há boatos que, na verdade, a Doris Dana teria sido o grande amor da Gabriela Mistral. Que a gente está aqui diante de uma relação homoafetiva e que foi, obviamente, escamoteada ali pela época. E aí o tradutor vai comentar isso, né? A gente tem acesso às cartas da Gabriela Mistral, por exemplo, para Doris, e são cartas muito apaixonadas. Só que foi algo que durante muito tempo, e me parece até hoje, pelo que ele fala no pós-fácil, é meio ainda encoberto, não é mencionado, tem sempre alguém falando que não, que eram amigas, aquela velha história de sempre, né? Mas elas viram companheiras de vida. Vou ler um outro trechinho que ele comenta isso, que eu acho muito bonito a forma como ele coloca. Doris Dana acompanharia a Gabriela até o final da vida, recebendo parte da herança, olha só, e do espólio literário da escritora, bem como traduzindo e editando a obra mistralina no idioma inglês. Muito já se especulou sobre a relação entre ambas. Há nos arquivos mistralinos uma epistolografia trocada entre as duas mulheres que revela a paixão que as aproximou em vida. Até bem recentemente, a crítica literária e a opinião pública negaram a relação homoafetiva entre Gabriela e Doris, ou então situaram o desejo sexual apenas do lado de Dana, mais intenso em sua comunicação, expondo uma Gabriela maternal frente a um suposto oportunismo da outra mulher 30 anos mais jovem. Olha que um clássico da crítica, né? Mas revisionismos críticos da nossa contemporaneidade vêm abordando a questão por outra ótica, especialmente a partir de documentos revelados após a morte de Doris Dana em 2006, suplementando-se assim os arquivos mistralinos. Então,
gosto muito. E tem um último ponto, bem pesado na história da Gabriela. Ela, comentei com vocês, né? Ela foi diplomata, então ela trabalhou viajando. Em um dos momentos ela mora no Brasil, Luana. Ela pede, na verdade ela está alocada na Europa, ela pede para ser transferida para o Brasil. Posso estar enganado aqui, tá? Tô indo de cabeça agora, mas acho que por conta das guerras ali na Europa, e ela vai morar em Petrópolis. Primeiro ela mora em Niterói, depois em Petrópolis. Vai ser vizinha do Stefan Zweig, veja você. E tem aí que entra num caso muito, muito pesado, porque o Stefan Zweig suicida, né? Eu acho que é algo relativamente conhecido. E a Gabriela, pouco tempo depois, ela vai sofrer com um suicídio na família dela, de um filho adotivo que ela tinha, aos 17 anos, gente. Ela adota esse menino, ele é um parente, eu não sei agora de cabeça, mas eu acho que ele é um meio sobrinho dela, alguma coisa assim. Eles têm um parentesco e desde pequeno ela assume a criação dele, ela adota ele, né? E ele vai cometer suicídio aos 17 anos no Brasil por conta de bullying. Acredita, Luana? Por conta de... assim, né? Obviamente o termo não era usado, mas o tradutor ele coloca aqui por conta de perseguição de crianças ali, de adolescentes, da vizinhança, é bem forte assim o trecho, né? Então você imagina o que essa mulher não passou, né? Fica essa imagem aqui muito forte da vida dela. Mas, enfim, o que me chama muita atenção é o fato de ela ter morado no Brasil e ainda assim ela ser pouco valorizada no Brasil, né? E aí camadas e camadas. Então fica a sugestão de leitura da Gabriela Mistral e meu pedido para as editoras trazerem mais poesia da Gabriela Mistral, trazerem os textos também. Eu não sei se ela tem ensaio, mas se ela tiver, ou se ela... fugiu a palavra, né? Se for algo constante na literatura dela, essas análises da própria obra ou de outras obras, eu acho que a gente tem aqui uma grande ensaísta também de literatura, uma pessoa muito consciente da própria escrita, do alcance dessa voz, né, de outras literaturas também. Então fica aí a sugestão de Gabriela Mistral, uma poeta de mão cheia, latino-americana, assim, ó, raiz, e que a gente ainda escuta pouco. Virou queridinha da academia? Virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. João voltando para as origens e falando sobre o Prêmio Nobel. E ainda pude fazer uma breve referência ao Montanha Mágica, do Thomas Mann. Sucesso! Quantos autores de Prêmio Nobel será que a gente já citou neste podcast, João? Ai, mais de 10, eu acho, será? Mais de 10, com certeza. Porque o primeiro... Não, se bem que o primeiro foi autores que deveriam ter ganho, né? Mas é uma constante aqui. Aqui tem informação! E já que estamos falando de, possivelmente, um certo machismo, né, João? Eu vou trazer um autor aqui, polêmica. Ela é a personificação do meme da ansiedade, sabe? Para mim. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Que é também, gente, um dos livros da minha vida. Hoje eu só escolhi livros da vida aqui para esse episódio. Eu quero falar para vocês sobre a autobiografia da minha mãe, da Jamaica Kincaid. Eu sou apaixonada por essa mulher, adoro ela. Eu, inclusive, já falei sobre ela aqui neste podcast. Eu falei sobre ela no episódio de Autores do Signo de Gêmeos, é o episódio 17, então lá atrás. Falei sobre uma outra obra dela, que é o Agora Veja Então. Hoje trouxe o Autobiografia da Minha Mãe, que é o meu livro favorito. E eu sou louca por esse livro, gente. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar dele à altura aqui para vocês, mas espero conseguir passar o quanto eu acho espetacular aqui essa literatura, tá? Mas para dar aqui os créditos, foi publicado originalmente em 1998, aqui no Brasil saiu pela Alfaguara com tradução da Débora Landsberg. E aqui a gente tem, João, um livro que é narrado em primeira pessoa. Fala sobre a história da Shuela. Ela nasce na ilha de Dominique, que também é um território ali do Caribe. E assim que a Shuela nasce, a mãe dela morre. Ela vai morrer no parto. Isso já é dito logo no comecinho da história. Inclusive é uma frase muito bonita, porque ela conta, né? A minha mãe morreu
no momento em que eu nasci, então nunca existiu entre eu e a eternidade nenhuma barreira. Eu acho um dos inícios de livros mais bonitos assim que eu já vi. E aí ela vai contar a sua própria história. Desde muito pequenininha, esse pai não vai criar ela, porque imagina um homem criar uma criança sozinho, né? Então ele vai deixar essa menina com uma outra mulher para ela ser criada. É a mulher que lava as roupas dele. Então a Shuela vai ver o pai de 15 em 15 dias e ela nunca vai ter muita certeza se o pai está indo ver ela ou buscar roupas limpas. Então, depois o pai vai se casar novamente, vai ter uma nova família, e aí sim vai levar a Shuela para viver com ele, ela vai contar sobre os anos da escola, enfim, todo o amadurecimento dela até a velhice. Então, a gente tem aqui um clássico romance de formação. E eu já vou deixar para vocês aqui a informação de que o que eu mais gosto nesse livro, sem dúvida, é a narração. É a narração construída pela Jamaica, que é uma narração muito atrevida e muito debochada. Tem momentos muito bonitos, como esse que eu citei, né, do começo do livro, mas de um modo geral é muita ironia para dar conta, assim, João. Então eu trouxe aqui alguns trechos que eu acho que ajudam tanto para a gente entender melhor a história, como essa história vai avançando, mas também para vocês perceberem Jamaica como rainha do deboche aqui. Tá? Então, por exemplo, ela começa dizendo que quando ela nasce, o pai dela é um homem pobre. Não porque ele é uma pessoa boa, mas porque ele ainda não teve tempo de fazer maldades. Eu acho essa construção tão maravilhosa. Isso vai mudando, ele tem afinal tempo de fazer maldades, ele vai trabalhar como policial, carcereiro. Profissões que possibilitam bastante maldades, dependendo da pessoa. Exatamente. Ela até fala, né, que toda vez que o pai dela surge em algum lugar, é para tristeza absoluta, né, dessa pessoa que recebe essa visita. O pai vai enriquecendo, e aí quando ele se torna mais rico, ele passa a frequentar a igreja. E quanto mais rico ele fica, mais na igreja ele vai. O que é bem curioso, parece que é algo comum, né, naquela sociedade, ela vai comentar. E a igreja, para ela, nessa narração, é um lugar muito curioso, João, porque as pessoas cultuam um Deus que protege, que abençoa e que as pessoas chamam de Senhor. O Senhor é amigo dos crentes. E onde que já se viu um senhor ser amigo de alguém? E principalmente, quem iria querer isso? Que o seu senhor fosse o seu amigo. É uma igreja evangélica ou católica, você sabe? É uma igreja, se eu não me engano, é metodista, é uma igreja cristã, né? Então ela vai falar muito sobre essa religião, ela recusa essa religião, mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente. Então assim, gente, todo mundo é insultado, tá? Assim, né? Não é para pessoas sensíveis, ela é muito maravilhosa, assim, na narração dela. Eu separei mais 2 trechos aqui. Esses talvez não ajudem tanto a contar a história, mas eu acho eles maravilhosos, então vou citar mesmo assim. O pai dela constitui, portanto, uma nova família, né? E tem uma outra mulher como esposa, depois da morte da mãe da Shuela, e ele vai ter um casal de filhos, um menino e uma menina. E o menino é muito mais valorizado naquela família. Eles gostam muito mais do menino do que da menina, né? Ele representa ali uma vitória muito maior. E aí ela vai contar que quando a menina nasce, a irmã dela, é feita uma espécie de mapa astral. Eles não dão esse nome, tá? Mas eles vão analisar ali o dia que nasceu, a hora que nasceu. Ela nasceu ao meio-dia, é uma hora muito ruim, aí vão explicar por que é uma hora ruim, como aquilo vai influenciar na personalidade dela. Então tem todo um trabalho ali sobre a hora que a menina nasce. Com o menino, eles não fazem isso, porque não importa a hora que um homem nasce, é sempre a hora certa, João. Que beleza, hein? E aí, finalmente, a Shuela, ela vai crescendo, ela vai descobrindo a própria sexualidade, ela vai se relacionar com muitos homens, né? Eu também vou falar mais sobre isso, mas ela fica muito impressionada em como os homens são muito obcecados por sexo. Eles são muito obcecados por uma atividade que, no geral, eles não são muito bons. E isso surpreende bastante ela. Então, assim, gente, que narração. É assim, muitas palmas. Eu acho
Atrevida, essa é a palavra que me vem assim à cabeça, e muito única, muito fresca também. Gosto muito da narrativa desse livro, de verdade. Mas no fim, o grande tema, né, que é trabalhado aqui pela Jamaica, eu acho que é esse o ponto que a gente precisa destacar, é que ela faz um retrato muito crítico, muito cortante da sociedade colonial. Ela está falando sobre Dominica, que é essa ilha do Caribe, que vai ser invadida, ocupada pelos espanhóis, depois pelos franceses, finalmente pelos ingleses, né? Se torna uma colônia britânica, só vai conquistar sua independência no final da década de 70. Então ela vai falar muito sobre como funciona essa sociedade. E aí a gente tem no livro 2 personagens que vão assumir posturas diferentes em relação a essa estrutura colonial. A gente tem o pai da Shuela, que se chama Alfred, e ele é filho de uma mulher africana, é assim que ela é mencionada, né? Ele é filho de uma mulher africana com um homem branco, com um escocês. E ele nasce com a pele muito clara. Ele é um mestiço, mas ele tem a pele clara e os cabelos ruivos. Já a Shuela é filha de uma mulher caraíba. Caraíbas, um povo originário que existia ali na região do Caribe, que foi praticamente exterminado com a invasão europeia, né? Então ela é filha dessa mulher caraíba, filha do Alfred, mas filha também de uma caraíba, e ela é o retrato da mãe. Ela é muito parecida com a mãe, então ela tem esses traços físicos da mãe. O pai, ele entende muito rapidamente como aquele mundo funciona. Ele aceita o mundo como ele é e ele aprende a se beneficiar desse mundo. Então, como eu disse, né, ele vai ser policial, ele vai enriquecer. E já a Shuela, ela vai por um caminho contrário. Ela nega esse sistema. E ela vai realizar essa negação, na minha interpretação do livro, através de 3 ações, 3 atitudes principais. A primeira ação que ela toma, que é absolutamente revolucionária, é que ela vai se amar demais. Ela vai se amar sobre todas as coisas, porque muito rapidamente ela percebe que a melhor forma de irritar os dominadores é se aceitando plenamente, quem ela é. Então ela vai adorar a própria aparência, ela vai gostar dos cheiros dela, do toque dela. Então a gente tem aqui muitas cenas, inclusive, de masturbação, ela descobrindo o próprio corpo, ela se adora e ela sempre se coloca em primeiro lugar. Então, a gente já tem esse primeiro ponto, né? Se todo mundo despreza ela, afinal, mulher, afinal, de aparência indígena, né? Ela vai se amar, como um ato de rebeldia mesmo, de transgressão. E ela coloca até como um ato de desespero, né? Se ninguém ama ela, alguém vai amar, alguém precisa amar. Então, vai ser ela própria. A segunda ação que ela toma é que ela vai desejar tudo que é proibido. Tudo que dizem para ela que não é para ser dela, ela quer. Então, não é para ela estudar, porque mulheres não estudam naquela sociedade. Então, ela vai estudar, ela vai querer frequentar a escola. Não é para mulheres se relacionarem sexualmente de forma livre com outros homens. Então, ela vai se relacionar. Ela vai ter vários parceiros, ela vai escolher os homens que ela quer. Né? Então, tudo que ela não pode fazer, tudo que não é bem visto pela sociedade, aí que ela vai realizar. Né? E isso passa muito por essa afirmação da própria sexualidade. O que leva ao terceiro ponto, e aqui, gente, é um tópico mais sensível, eu vou tentar falar com bastante cuidado, mas ela vai realizar muitos abortos. E a gente precisa pensar que naquele contexto, né, naquela sociedade, não existe exatamente métodos contraceptivos. Então, na verdade, o que ela realiza ali é uma negação da maternidade. O João falou antes sobre a Gabriela, né, citou até o Machado, não quero perpetuar, né, a minha linhagem. Legado, não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ela não deseja transmitir, porque ela percebe várias coisas. Ela percebe, primeiro, que engravidar mulheres é uma ação de dominação dos homens, é quase como se fosse uma marcação ali de território. As mulheres passam a pertencer mais a eles a partir do momento que engravidam, né? Então ela recusa isso, mas principalmente ela percebe que ela vai estar gerando novas pessoas para aquela estrutura social.
Ela vai gerar crianças que possivelmente não vão conseguir conviver com as suas mães, ela não consegue conviver com a mãe, a sua mãe, por sua vez, já não tinha convivido com a sua avó. Crianças que vão ser abandonadas pelos pais, muito possivelmente, e que vão simplesmente virar mão de obra, né? Para dominadores, para proprietários. Então, ela não querer ter filhos também é uma negação daquele sistema colonial, né? E principalmente essa questão dela não querer repetir a história da mãe, né? A mãe que não pôde conviver com a filha, a Shueila não quer que isso aconteça também com seus filhos. E são cenas muito fortes, principalmente o primeiro aborto é descrito com mais detalhes, porque a Jamaica, a escritora, ela não faz concessões. Então é uma cena muito chocante, é uma cena muito dolorosa, a gente vê inclusive que a personagem corre risco de vida, né, de morte a partir desse momento, mas quando o aborto é realizado, a Shueila se sente poderosa. Ela diz que é a primeira vez que ela sente o próprio destino nas mãos. Ela controla o próprio destino. E ela não tem nenhuma crise de consciência em relação a isso. Ela não se arrepende. Para ela, essa não é uma questão. Porque ela não sente que ela está matando uma vida. Ela sente que ela está impedindo aquela vida de existir. Me lembra muito, nos seus devidos contextos, né, a postura da Annie Ernaux, no Acontecimento, né, que ela também narra uma história de aborto, naquele caso a própria história, né, aqui a gente está falando de uma obra ficcional, né, então obviamente cada livro dentro aqui da sua proposta, mas essa postura de ser uma decisão muito consciente, né, e que não pressupõe necessariamente um arrependimento. Então assim, eu acho muito bem trabalhado aqui pela Jamaica, de forma muito corajosa, e gosto muito, como eu disse, desse contraponto, né? Esses dois personagens, o Alfred, que é aquele que aceita o mundo como ele é, e a Shueila, que nega, né, participar, ou pelo menos perpetuar este mundo. E eu acho que o livro ele é tão genial que ele vai questionar até esse ponto da escolha. Porque, como eu disse antes, esses dois personagens, pai e filha, eles têm aparências muito distintas. Então, a própria história, em algum momento, vai questionar, será que eles realmente tomaram essa decisão? Será que a Shueila tinha alguma escolha? Talvez ela tivesse até um pouco mais de escolha, porque ela poderia se submeter, né? E ela não se submete. Mas o Alfred, ele aceita aquele mundo? Claro que ele aceita aquele mundo. Ele é branco, é um mundo que o beneficia, né? Como que ele nega? E aí o próprio livro vai questionar isso. Será que um homem branco negaria esse mundo? Será que qualquer indivíduo que tenha privilégios negaria os próprios privilégios? E aí a narração até fala assim, talvez só os santos. Mas veja, os santos, eles fazem tudo o que fazem porque é prometido para eles um pós-vida de benefícios, né? Eles vão ter vantagens depois da morte. Então veja que nem os próprios santos parecem tão desinteressados assim, né? Ou tão propensos a abdicar dos próprios privilégios, né? Então ela também, eu acho que é tão madura a reflexão que até esse questionamento, né, sobre os limites de ação de cada um dos personagens é feito aqui dentro do livro. Então, assim, é um livro que eu acho maravilhosamente bom para discutir estrutura colonial, pós-colonialismo, racismo, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito encantatório. Ele também vai falar sobre empoderamento, sobre cultura caribenha. A gente vai saber muito aqui sobre a sociedade de Dominica, né? E assim, eu vou dar um fun fact aqui para vocês. Eu tentei ler este livro 3 vezes na minha vida. E eu só consegui na terceira, porque ele é um livro difícil, formalmente difícil. Então a gente vai ter aqui fluxo de consciência, muita repetição. Ele é um livro muito desafiador. Inclusive tem uma entrevista maravilhosa da Jamaica, que eu adoro, que perguntam para ela, falam assim, Jamaica, por que você escreveu um livro tão difícil? E aí ela responde, porque eu quis, né? Eu acho uma ótima resposta. Se eu quisesse um livro fácil, eu tinha escrito um livro fácil. Ele é um livro desafiador. Eu recebi esse livro em 2020 da Companhia das Letras. Na época eu tinha canal, né, fazia resenhas literárias, e aí a obra dela começou a ser publicada pela Alfaguara.
Antes até já tinha uma publicação dela aqui no Brasil, pela editora Objetiva, era o livro Lucy, mas era antiga, você só encontrava em sebo. Então, desde 2020 que a Alfaguara está publicando alguns livros dela. Ela não tem muitos livros, eu acho que ela tem 5 livros de ficção apenas, mas a Alfaguara já está trazendo, né? Eu até já li um outro dela que citei aqui no podcast, o Agora Veja Então. Mas eu comecei a ler, não dei conta, eu estava achando muito bom, mas não estava conseguindo avançar, aí deixei ele quietinho, aí no ano seguinte tentei de novo, comecei a ler tudo de novo, né? Parei um pouquinho mais adiante, mas também não dei conta, e aí acho que 2 anos atrás, eu finalmente terminei de ler, e cada vez que eu começava o livro de novo, eu ia entendendo melhor a escrita da Jamaica, ia ficando um pouquinho mais simples, né? Sempre vai ter alguém que vai chegar e dizer, nossa, mas eu li e achei tão fácil para mim, foi tão fluido. Com 8 anos eu já estava, depois do Ulisses, eu emendei na Jamaica. Então, assim, ótimo, que bom. Para mim não foi, né? E eu tô falando isso só para a gente entender também que, às vezes, um livro é desafiador mesmo e ele vai te exigir um pouco mais de atenção, de cuidado, de tempo ali, de esforço, né? Eu acho que a Jamaica tem essa proposta claramente. Mas eu nunca... Eu abandonei esses livros, né? Deixei eles de lado, mas eu nunca pensei em abandonar eles de forma definitiva, porque eu entendia que isso aqui era genial, assim, que quando eu conseguisse, né, ter essa pequena vitória e terminar o livro, ia acontecer alguma coisa muito transformadora aqui, e eu acho que é tudo isso mesmo, tá? Quando você termina, é uma leitura absolutamente espetacular. Com certeza eu não falei dele à altura aqui, mas eu espero convencê-los a ler. É uma autora espetacular. Ela, inclusive, nos últimos anos, João, tem aparecido nas listas de possíveis vencedores do Prêmio Nobel, o que seria espetacular, porque é uma mulher de Antigua e Barbuda, né, de um país caribenho. Ela migrou já há alguns anos para os Estados Unidos, né, uma imigrante, tem essa questão também, mas seria um perfil bastante curioso, né, para receber uma premiação. Torço muito por ela, espero que sim. Acho que a literatura dela tem esse potencial e tem esse poder, sem dúvida. É sua torcida, Luana, para o Prêmio Nobel? Eu acho difícil, até porque ela publica muito pouco, se bem que isso talvez seja uma vantagem, né? E esse perfil de autor migrante é um perfil que agrada bastante a Academia Sueca, né? A gente já comentou, mas você tem o próprio Ishiguro, tem o Naipaul, que é Trinidad e Tobago que ele nasce? Trinidad e Tobago. Tem vários, assim, o próprio Coetzee, que agora é bastante diferente, obviamente, a viagem ali que ele faz, mas agora ele reside na Austrália, né? Então o Nobel gosta muito desses escritores viajantes aí, imigrantes. E ela escreve em inglês. Ah, facilita. Para a Academia Sueca ajuda bastante. Tanto Dominica quanto a Antigua e Barbuda, né? São países que foram colônias britânicas, então eles falam inglês, né? Participam, fazem parte até hoje da Commonwealth. Eu contei no podcast, no episódio que a gente já gravou sobre ela, a história dela. A Jamaica tem uma história de migração muito interessante, eu não vou repetir aqui. Essa informação está lá no episódio 17, então se vocês puderem dar uma olhadinha lá. Eu adoro a história dela, eu acho uma história muito inusitada, assim. Mas é uma autora extremamente interessante, gente. Para mim, é uma das grandes autoras da literatura contemporânea. Eu me sinto muito privilegiada de poder ler os livros dela. Quero ler mais obras dela. Espero que essa mulher escreva mais. Estou aqui na expectativa de novos livros também. E fica a super recomendação. Jamaica Kincaid, qualquer obra dela, mas principalmente a Autobiografia da Minha Mãe. Muito potente, espetacular, gente. Vale, assim, qualquer esforço pra gente conseguir essa leitura. É incrível. Ainda não li Jamaica, está na minha listinha. Jamaica que não se chama Jamaica. Já que todo mundo acha que eu vim do Caribe, sabe que eu vim do Caribe, e a única coisa que as pessoas sabem do Caribe é Jamaica, então Jamaica será. Toma aí, Jamaica, esse vai ser o meu nome. Literatura caribenha, Luana, que já foi premiada com o Nobel 2 vezes. A gente tem o Derek Walcott, que é de Santa Lúcia. Acho que tem uma questão, não vou entrar aqui, mas muitas vezes quando saem listas assim, autores latinos premiados, costumam não colocar ele. Acredito que é por conta do fato de escrever em inglês e uma das
dos critérios usados para algumas divisões, América Latina, espanhol ou português, ou línguas, né, de origem latina, etc. Mas ele é caribenho. E o outro é um poeta da Guatemala, Miguel Asturias. É. É o prêmio, né? O nome, o poeta que dá nome ao prêmio. E o próprio Naipu, né? De Trinidade e Tobago, que você citou. De Trinidade e Tobago. E perdemos a Maryse Condé, né? Que era uma forte candidata aí nos últimos anos. Sim, gente. Inclusive, bem lembrado, João. Episódio de autores latinos. Eu escolhi aqui a Jamaica Kincaid. Imagino que tenha gente aí esperneando, né? Porque ela não seria uma autora latina, escreve em inglês, colonização inglesa, Commonwealth, rainha e tudo mais. Mas eu incluí, gente. Para mim, América Latina, eu acho que a gente tem proximidades culturais, territoriais, então eu considerei até o México, tudo é América Latina. Mas tá? eu acho que é uma visão válida de América Latina, assim, eu já vi, né? Tem quem defenda um critério mais purista ali do idioma, mas tem muita gente, e eu concordo mais com essa visão, né? Você que é historiador e que é geógrafo, que nos ouve, dê sua opinião, mas que o que uniria, né, esse conceito de América Latina, ele extrapola o idioma. Na verdade, ele tem a ver com o processo de colonização, com questões relativas à escravidão, ao colonialismo, que unificam determinadas experiências sociais, né, que possibilitam a gente colocar também os países caribenhos de língua inglesa e de língua francesa, né, igual a Maryse Condé, nessa concepção do termo de América Latina. E a gente estava falando antes de lugares que gostaríamos de visitar, de conhecer. Eu super colocaria Antigua e Barbuda, né? Eu não coloquei para fazer o suspense aqui da Jamaica Kincaid, porque assim, gente, você joga fotos no Google e, meu Deus do céu, assim, parece o lugar mais lindo do mundo. E assim, é um conjunto de ilhas, né? O território é um conjunto de pequenas ilhas, 80 mil habitantes no país todo, João. Caribe, né, gente? As praias do Caribe não tem a fama que tem à toa, né? É uma obra-prima. É isso então, Luana? É isso, gente. Eu vou continuar por ali, tá? Na América Central. Mas eu vou pra Cuba, Luana. Tá. Olha só, agora eu vou pra Cuba. Sim, eu vou pra Cuba. Esquerdista safado. Sim, sim. Mas a barba eu já tenho, né? Já tô flertando. Eu falei do Neruda, já tava preparando o terreno, né, para essa viagem. Mas eu vou para Cuba de uma forma que eu acho que você vai ficar surpresa, porque eu vou falar de uma rainha chamada Teresa Cárdenas. Incrível, incrível. Mas eu escolhi um livro infanto-juvenil dela para trazer. Olha que disruptivo, Luana. E não foi proposital, mas eu pensei aqui em duas relações baseadas no que a gente conversou, que eu acho que vão até fortalecer a indicação. Mas eu estou falando do livro que se chama Mãe Sereia. Primeira coisa, gente, é uma obra de arte essa edição. É assim, belíssimas artes. Vou comentar brevemente sobre este livro. Quando eu escolhi um livro infanto-juvenil, eu pensei para equilibrar, porque eu achei que eu fosse gastar muito tempo falando da Gabriela Mistral, para esse episódio não ficar imenso. Eu falei, então eu falo de um outro livro mais curtinho. Mas eu já li a produção adulta também da Teresa Cárdenas e é incrível. Eu li O Cachorro Velho, que tem tradução no Brasil também, mas em outro episódio a gente comenta sobre ele. Eu escolhi falar do Mãe Sereia, que saiu pela Palas Mini, com tradução de Michele Struzoda. Peço perdão a Michele, mas eu não consigo pronunciar esse sobrenome com várias consoantes, com ilustrações de Vanina Starkoff. E aí, gente, o livro é um arraso. Estou mostrando aqui algumas imagens, olha. Belíssimas. As ilustrações realmente são um ponto à parte. Como tem que ser, né? Livro infanto-juvenil é uma história belíssima. E, Luana, por que eu escolhi este livro? Pegando esse gancho, não foi proposital, mas agora acho que vai fazer sentido. É um livro que vai trabalhar com um tema que eu acho ainda um tema tabu para a literatura infanto-juvenil, e é um tema muito, muito pesado, que é, basicamente, né, na narrativa, você acompanha a travessia em um navio negreiro. Então, assim, é um tema extremamente pesado, né? E o que eu admiro aqui que a Teresa vai fazer, eu nem vou dar tantos detalhes da história, gente, porque
história infanto-juvenil geralmente é mais curta, né? Então acho que se eu der muitos detalhes, eu acabo contando o enredo todo. Mas a gente acompanha a travessia do que seria o primeiro navio negreiro, então transportando ali a população africana que está sendo escravizada para trabalhar, né, na América. E eu acho que aqui no contexto nem é a América ainda, é para a Europa. Mas durante essa travessia, o livro se chama Mãe Sereia, alguns escravos começam a pedir ajuda, né? E eles vão pedir ajuda para Iemanjá, que é essa Mãe Sereia. Então, as imagens são muito fortes e muito sofridas, tem cenas assim muito impactantes. Você acompanha a dor da Iemanjá, né? Ouvindo aquele pedido de ajuda e ela tentando fazer alguma coisa e sofrendo com essa impossibilidade e sofrendo, obviamente, vendo a tortura a que estão sendo submetidos os seus filhos. Até que tem uma cena mais para o final bem emblemática que uma menina, uma criança, consegue fugir de um dos porões, ela chega na borda do navio e ela começa a conversar com a Iemanjá, né? Ela faz um pedido mais direto, a narrativa vai dizer até que ela usa um idioma muito antigo, que a Iemanjá fica surpresa daquela menina dominar aquele idioma, e aí você tem o desfecho da narrativa que eu não vou contar aqui, mas acho assim, a Teresa faz uma coisa que eu acho muito sofisticada, muito difícil, que é trabalhar com esse tema horroroso, né? Que é a escravidão, especificamente um episódio aqui de navio negreiro. A gente sabe as condições, a gente sabe das torturas, e ela não vai fazer concessões, ela vai narrar isso, então ela vai dizer que muitos não sobreviviam, ela vai elencar, claro que numa linguagem mais sutil, porque é um livro infanto-juvenil, mas as torturas, as privações, a forma degradante como essa população era tratada. Então é um livro extremamente pesado, extremamente triste, mas extremamente necessário, eu acho, sabe? Me parece que tem aqui uma proposta muito genuína e muito consciente de é preciso contar essas histórias para as crianças, e é preciso contar da forma como elas aconteceram. Claro que a Teresa ela consegue fazer essa narrativa ganhar contornos poéticos, porque ela é uma escritora, afinal de contas, e com muito domínio da escrita, então você tem passagens de lirismo, embora seja em prosa, mas que eu nem diria que dão uma leveza, mas que assim trabalham outros aspectos da narrativa além desse peso histórico, do peso social da cena que está sendo descrita, né? E eu trouxe esse livro, além de achar ele um espetáculo de bem escrito, porque eu acho que casa com uma discussão que a gente está fazendo aqui de América Latina, e principalmente do Brasil dentro da América Latina, porque é um ponto que o Brasil ainda tem muita dificuldade, né? Trabalhar esses aspectos da escravidão, principalmente para crianças. E aí eu não consigo deixar de pensar que muitas vezes a gente repercute mais ou tem mais acesso com os contra-exemplos, com literaturas infanto-juvenis que vão abordar as questões da escravidão ou as suas consequências de uma forma que não deveria ser feito, né? Tô pensando, o clássico é o Monteiro Lobato, obviamente, a forma como ele vai se referir a Tia Anastácia é extremamente racista, mas que é uma discussão muito recente, mas vira e mexe você tem polêmicas desse tipo. Há pouco tempo atrás, a gente teve, não sei se a Lu vai lembrar, eu nem peguei o título, mas teve um livro infanto-juvenil que foi até recolhido, porque ele contava a história do Luiz Gama, se não me falha a memória, e tinha uma cena no navio negreiro que era contada de uma forma extremamente romantizada, com as crianças ali brincando, e tô indo de cabeça, tá, gente? Mas tinha uma fala, algo do tipo que ainda deu tempo para brincar naquela travessia. Então, assim, acho que é algo mal resolvido ainda para o Brasil. É claro que hoje a gente tem muitas publicações infanto-juvenis que vão discutir principalmente a temática do racismo, né? E que bom que isso tem sido feito, mas eu acho importante também ter esse peso histórico mesmo, sabe? Você trabalhar dar o nome que as coisas têm, dar o nome que as coisas tiveram, mostrar como que ela aconteceu, né? E a gente, muitas vezes, tenta proteger as crianças, mas eu acho que em algumas situações é preciso mostrar essa crueldade. Claro, mediada, né? De uma forma que faça sentido para aquele público, que a própria criança consiga entender, mas eu fico me pensando que em alguns temas não tem como a gente passar pano, sabe? Assim, a escravidão eu acho que é uma das grandes tragédias da história da humanidade. Ela tem que ser discutida. Quanto mais cedo a gente trabalhar esse tema e de uma forma limpa, de uma forma honesta, mostrando, olha, você está achando um absurdo? Isso aconteceu.
E isso acontece até hoje de outras formas. É preciso que a criança ela cresça com essa consciência, senão tá aí, né, o mundo, para a gente entender o que vai acontecer. É gente negando, falando que nem foi assim, né? Aí puxando agora para o Brasil. Gente falando que não, que a escravidão no Brasil nem foi tão cruel assim, que a dos Estados Unidos foi muito pior. Aqueles lengas-lengas, né, que a gente costuma ouvir de tentar hierarquizar aquilo que é inominável, aquilo que é inadmissível e que repercute, reverbera até hoje no nosso cotidiano. Então eu gosto muito do trabalho que a Teresa faz aqui, de tratar deste tema, mas por um viés até histórico também, sabe? De pegar um exemplo de algo concreto ali na narrativa histórica da humanidade para retrabalhar isso de alguma forma social, né? Desde pequeno com as crianças. E é uma edição, gente, vou repetir aqui, ó, porque é um desbunde, assim, visual, as ilustrações, sabe? E tem um ponto que eu gosto muito também, que é a referência às religiões de matriz africana, que é muito forte em Cuba, né? Eu tenho amigos de religiões de matriz africana e eles sempre comentam que Cuba é um dos países em que você tem essa presença de uma forma muito marcante. E acho interessante a Teresa trazer isso para a literatura e para a literatura infanto-juvenil, que também não é algo tão comum no Brasil e que aí é uma polêmica que não deveria acontecer, mas quando acontece, vira e mexe também, tem alguém levantando uma falsa polêmica, que a gente sabe que é só um racismo ali, né, para questionar quando as religiões, aqui no Brasil, candomblé, a umbanda, aparecem retratadas em histórias infantis. Então eu gosto bastante do ponto que a Teresa trata e de como ela constrói essa história, sabe? Fica aí a sugestão, um livraço pesado, triste, mas tem um final aqui, não acho que alivie, mas ela encontra uma saída narrativa que eu acho muito bonita, não diria esperançosa, mas ela consegue encontrar um meio termo, sabe? Para fazer essa narrativa para as crianças. Me agrada bastante. Não atenua o peso, volto a repetir, não usa eufemismos para trabalhar o que tem que ser trabalhado, mas entende que está escrevendo para um público infantil, então ela vai trabalhando até com essas narrativas mitológicas, tem muito uma concepção aqui no final, principalmente para mim, dessas narrativas mitológicas e fundadoras, sabe? Eu gosto muito de como ela trabalha esse tema. Fica aí a sugestão de Mãe Sereia, de Teresa Cárdenas. Olha como eu fui rápido, Luana. Minha gente, tô chocado! Tá impressionada? Inédito. Mas eu vou estragar tudo para falar só um pouquinho aqui sobre a Teresa Cárdenas, porque eu também gosto muito dela. O João falou que já leu O Cachorro Velho, né? Eu também já li. E eu queria só fazer um rápido paralelo aqui, porque eu acho que tematicamente ele é próximo, ele tem pontos aqui de ligação com o livro que eu falei antes. Um dia a gente fala mais detalhadamente sobre O Cachorro Velho, mas é a história de um homem escravizado, né? Que vive numa fazenda, nunca saiu daquela fazenda. E uma das marcas de dominação desse homem é não conseguir lembrar do rosto da mãe, né? Porque isso é negado para aquelas crianças, né? Os filhos são vendidos, são separados das suas famílias, ou essas mães morrem muito cedo, né? Então ele não consegue, não sabe o próprio nome, e ele não consegue lembrar do rosto da mãe, e isso é uma dor para ele, muito profunda, né? E o Autobiografia da Minha Mãe também fala sobre isso, assim, a grande marca, a grande dor, né? A grande mágoa é ela não poder ter conhecido a mãe, não lembrar do rosto da mãe, e como isso é profundo, né? É esse amor primeiro que é absolutamente negado, né? Então eu tenho um paralelo na história que é bem grande, assim, muito, muito tocante, muito bonito. Mas baita livro também, o Cachorro Velho, gente. E curtinho também, né? O Cachorro Velho é curtinho. E Teresa, gente, uma rainha, uma diva, assim. Eu lembro, ela foi na Flip, né? Eu lembro, nossa, assim, imageticamente muito forte, né? Assim, com turbantes, com uma figura muito impressionante, assim, fala muito bem também, né? Assim, muito, de novo, né? Muito consciente do papel que ela ocupa, do projeto literário, né? E acho que aqui, no caso da Teresa, um projeto literário indissociável do aspecto social, né? Como que ela sempre trabalha
esses ecos do colonialismo, mas principalmente da escravidão no continente latino-americano, que talvez seja aí uma das grandes máculas, eu ia dizer a maior de todas, mas eu acho que o genocídio da população indígena também é a outra grande vergonha, né, do processo colonial aqui. Sim. E foi na Flip 2 vezes, né? Teve um ano que ela foi na programação principal e aí no ano seguinte ela foi novamente, dessa vez na programação paralela. Cuba, que também é um país que chega, mas não chega, assim, tanta coisa, né? Chega uma ou outra, eu acho que tem chegado mais. Até por o Padura, né, por exemplo, que tem sido muito, muito premiado. Gutierrez, né? O Gutierrez. E tem esses outros, assim, mais clássicos, né? Chega uma coisa ou outra. Tem esqueci o nome dele, da Ninfa Inconstante, que também tem algumas coisas que chegam, né? Mas, assim, geralmente é um livro ou outro, você não tem, assim, a obra inteira sendo publicada. Agora, eu acho... Agora mesmo, acho que século XXI que Teresa, o Padura começaram a chegar mais pra gente, né? Uhum. Mas incrível. E aí, João, vou eu aqui, e olha só isso aqui, que podcast de nível, de alto nível aqui. Porque João falou de poesia, literatura infantil, aí eu falei sobre um romance, o Autobiografia da Minha Mãe, e agora eu vou falar de contos. Olha, muito democráticos nos gêneros. Queria até fazer um comentário, Lu, desculpa, vou só fazer um adendo aqui, que não foi intencional, mas foi bom, porque eu comentei que da Gabriela chega muitas vezes só literatura infantil juvenil, e nada contra, viu, gente? Literatura infantil juvenil, até indiquei olha só. Mas é porque me incomoda sempre como alguns escritores são julgados em nichos específicos, né? E assim, o forte mesmo não chega. Tem um outro exemplo que eu acho assim inexplicável, é o Otávio Paz, né? Que era poeta e só chega texto teórico dele pra gente. Gente, publica a poesia do Otávio Paz, pelo amor de Deus, pra gente ler. Fica aí o pedido, né? Mas nada contra a literatura infantil juvenil, tá, gente? Só trazer um aspecto da obra de um autor. Era isso. Vou falar de outro livro favorito, gente. Vou falar sobre o Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovana Ribeiro. Esse livro saiu em 2021, originalmente. A Giovana é uma autora da Bolívia. Eu nunca tinha lido uma autoria boliviana aqui, gente. E aqui no Brasil foi publicado em parceria por 2 editoras, que é a Incompleta e a Jandaíra. A tradução é da Laura Del Rey. E assim, eu já vou, antes de começar a falar sobre o livro, é um livro de contos, né? Já dei o spoiler. Quase que eu guardei este livro para falar sobre ele no episódio de Melhores Leituras de 2025. Porque ele deveria estar lá. É um lugar que ele conquistou por direito, vai ser dos meus melhores livros do ano. Eu só não fiz isso, gente, por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava ansiosa para falar sobre ele para vocês, e a gente está em março, né? E a gente grava o episódio de Melhores Leituras em janeiro. Então vejam que a espera aqui seria longa, né? E um outro ponto é que eu recebi esse livro de parceria da Jandaíra. Então achei que era um pouco de sacanagem também. Eu adorei o livro, tô aqui querendo falar sobre o livro e aí eu vou esperar meses para falar sobre ele. Achei que, né, fazia sentido aqui puxar para mais próximo. Vou aproveitar então o episódio de Latinos, acho que se encaixa. Esse livro poderia estar no Latinas Estranhas também. Acho que a Giovana é uma legítima representante, tem as suas especificidades, mas poderia tranquilamente. O título... Todos os contos aqui, gente, tematizam de alguma maneira a morte. Então, quem diria, né, que um título Terra Fresca da Sua Tumba traria esse contorno macabro. Muito surpreendente. Não é um livro solar, então. Aparentemente, não muito. Curioso, bem paradoxal. São 6 contos. Deixa eu confirmar aqui para ver se não estou soltando fake news e verdadeiras também. 6 contos. E aí, já entro no livro, mas só para dar mais fun facts aqui, quando eu estava lendo, eu me apaixonei imediatamente, eu mandei mensagem para o João. Falei, João, tô lendo um livro incrível, tô apaixonada. Aí o João, a primeira coisa que me perguntou, o que foi, João, você lembra? Se era um livro de terror. João, que tem este bloqueio, né, que não gosta de livros de terror, e eu não soube responder na hora. Eu travei um pouco. Ou seja,
E agora mesmo eu tenho dificuldade de classificar. Eu acho que sim. Pelo título já dava pra sacar também. Eu acho que é um livro de terror. Latinas Estranhas. Com esse título, faz muito sentido. Mas não é o terror de castelo assombrado, de fantasma. Ele é um terror muito mais calcado na realidade. E eu acho isso uma marca muito grande do terror contemporâneo e também da literatura latina. A gente está falando das latinas estranhas aqui, então Samantha Schweblin, a própria Mariana Henriques, né? Eu sempre lembro, eu já citei isso, inclusive, uma mesa que eu vi da Mariana, em que ela falava assim, ai gente, essa coisa de fantasma arrastando corrente, de castelo é coisa de europeu, aqui é América Latina, a gente se assusta com outras coisas, a gente não se assusta com fantasma que aparece, a gente se assusta com corpo que desaparece, com gente que é morta, torturada e morta na ditadura e é enterrada debaixo dos nossos pés e a gente nem fica sabendo. Então, os subterrâneos dessas cidades em que a gente vive, esse é o nosso terror, né? É sobre isso que a gente quer falar, sobre a nossa realidade social, isso é aterrorizante. E eu acho que a Giovanna, ela vai bem por este caminho. Então, ela tem um conto aqui que até flerta com o sobrenatural, mas é muito pontual. É mais uma escolha narrativa que uma solução que ela dá para o desfecho do que o tema em si do conto, mas tem um conto que vai um pouquinho para o sobrenatural. Os outros, gente, é uma mulher que precisa lidar com o suicídio do filho, é um homem que vai acompanhando o próprio corpo se degradando, porque ele aceitou entre aspas aqui, né, porque não foi exatamente uma escolha, mas ele aceitou se submeter a um experimento médico, ser cobaia de uma nova medicação. Então, são histórias com o pé muito mais em terra firme. Levinhas. Levinhas, né? Eu não consegui ler esse livro antes de dormir. Porque as histórias me perturbavam muito. Mas estou enrolando. Eu queria ler o livro, Luana, mas... É espetacular, gente. Eu não consigo expressar em palavras o quanto eu fiquei apaixonada por essa obra. Eu vou falar de 2 contos, mas eu gosto de todos. Todos. Eu poderia falar muito tempo sobre cada um deles. Vou falar de 2. O primeiro conto é incrível. Ele se chama... Deixa eu falar aqui para vocês. Ele se chama Peixe, Tartaruga e Urubu. E fala sobre um naufrágio. Eu consigo pensar em poucas situações mais aterrorizantes do que um naufrágio. Então, é um pescador chamado Amador. Ele vai pescar em alto mar, pescar tubarão. Ele vai com um companheiro que é um menino, é um moleque ainda, não, acho que tem 15, 16 anos. Os 2 vão, é um barco muito pequenininho, quase não tem estrutura. O motor quebra e aí eles ficam à deriva. Vem uma tempestade, eles perdem o equipamento de pesca, então eles estão nessa situação, completamente perdidos em alto mar. O barco não tem nem cobertura, então eles ficam ali expostos a tudo, né? Às chuvas, ao sol principalmente. O que eles comem é tudo que eles conseguem pegar com as próprias mãos, porque eles não têm mais equipamento de pesca, então pouquíssimos peixes, mais aves, principalmente tartarugas. Eles vão se alimentar muito de tartarugas e eles vão passar centenas de dias ali, mais de 400 dias. Na verdade, o Amador fica quase 400 dias, né? O companheiro dele morre depois de 3 meses. Então, além de tudo, o Amador ainda precisa lidar com a solidão, né, de estar ali sozinho no meio do mar. E é muito difícil resgatar pessoas nesses casos, tá, gente? Assim, é aquela imensidão de água para um referencial muito pequeno, né? 2 pessoas perdidas ali, é muito difícil. Inclusive, ele nem vai ser resgatado. Em algum momento, ele vai chegar em terra firme. O barquinho dele vai acabar chegando em terra firme e ele vai conseguir pedir ajuda. Eu não estou dando spoilers, isso já está dito logo no início do conto, porque na verdade a gente não acompanha exatamente o naufrágio. Isso a gente vai ter mais em flashback. No início do conto a gente já sabe que ele conseguiu sobreviver, né, a essa situação, e na verdade ele está visitando a mãe do companheiro morto dele. A mãe desse jovem que morreu nesse naufrágio. E ela quer saber, ela quer os detalhes, ela quer saber se eles sofreram, se o filho dela sofreu, como que eles se alimentavam,
quanto tempo eles permaneceram ali vivos, né? Quanto tempo o filho dela permaneceu vivo. E principalmente ela quer saber se o amador se alimentou do filho dela, canibalizou o filho dela para sobreviver, né? Então, assim, é uma história muito pesada. E eu vou partir o coração de vocês agora dizendo que é uma história real. Totalmente real. Um rapaz, ao invés de Amador, ele se chamava Salvador. E a história, a partir daí, é exatamente como está descrita no conto, tá? Ele passou 438 dias no mar. Assim, não tenho nem palavras, né? Completamente aterrador. E para vocês terem uma ideia de como ele se locomoveu, né? Ele saiu do México, o barquinho dele sai do México e chega na Oceania. Então são mais de quase 10 mil quilômetros que o barquinho dele percorre, né? A deriva. E é uma história real. E, de fato, a família do companheiro dele vai acusar ele, inclusive, judicialmente, de ter canibalizado o corpo, né? E ele sempre vai negar, ele sempre vai dizer que não, que isso não aconteceu. Mas, na verdade, né, gente, é uma situação tão limítrofe que, sinceramente, ninguém tem absolutamente nenhuma condição de fazer qualquer crítica aqui, né, a respeito, qualquer tipo de julgamento, né? E se tiver acontecido, configura crime? Tô pensando que nessa situação extrema não deve... Não configura crime. Não é legítima defesa, mas é legítima sobrevivência, sei lá, alguma coisa nesse tipo, né? Eu acho que é uma situação limítrofe, né? É bastante diferente, né? De você matar uma pessoa para comer porque você é um psicopata e de uma situação de sobrevivência extrema. A gente tem o caso famoso, né? Daquela equipe de... Acho que era rugby ou hockey, é uma coisa assim, que né? eles ficam perdidos. Teve um filme recente, inclusive, né? Uns 2 ou 3 anos atrás, que eles ficam perdidos nos Andes. né? É na Cordilheira. E aí até o Papa perdoa eles, publicamente. Porque não podemos julgar, né? Mas uma história de absoluto terror, assim. Eu acho que ela trabalha muito bem. E é um grande conto. Assim, você não consegue parar de ler. É uma coisa hipnotizante. Para mim, só perde pro meu conto favorito, que se chama A Mansidão. Luana tá muito disruptiva, gente. Luana tá lendo poesia, tá lendo conto, tá lendo livro físico. Eu não sei o que tá acontecendo. Muda, Brasil, chega! E edição bonita. Olha essa capa, eu gosto muito. E a fonte, ela é bordô. Não sei se vai dar para ver, Olha! Não é preta, padrão. Uma edição muito bonita mesmo. Mas esse conto, A Mansidão, também é bastante perturbador, gente. Ele fala sobre uma comunidade religiosa. E nessa comunidade religiosa, que fica na Bolívia, uma menina ela vai ser estuprada durante o sono. Então, o agressor ele vai usar ali um anestésico que é usado para animais, ele vai anestesiar ela de alguma forma e ela vai ser violentada durante o sono. Ela tem 15 anos e ela vai engravidar por conta disso. E aí ela leva essa questão para o líder religioso daquela comunidade. E é assim que a gente começa essa história. Principalmente com os diálogos entre os dois. Então, essa menina conversando com esse líder religioso, as respostas que ele vai dando para ela. No início, ela muito confusa, porque ela foi anestesiada, ela foi dopada ali de alguma maneira, então ela só tem flashes, ela tem lembranças muito desencontradas, e depois, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando mais segura, porque ela vai tendo lembranças, ela vai tendo flashes que vão elucidando para ela o que aconteceu, e ela consegue, inclusive, identificar quem foi o agressor. E aí, essa comunidade religiosa vai tomar 2 atitudes, né, em relação a ela e o agressor. Ela vai ser afastada do convívio e, basicamente, ela vai ser punida, porque, em alguma medida, ela permitiu que aquilo acontecesse, no sentido de ela não rezou o suficiente, ela não manteve o ambiente ali dela tão livre de tentações, né? Então ela vai ser afastada, sem contar o fato dela ser obrigada a levar aquela gravidez adiante, mesmo sendo tão nova, mesmo não sendo absolutamente consultada sobre isso. E o agressor, né, o estuprador,
vão aumentar a carga horária de trabalho dele. Então, ele vai ter que trabalhar mais tempo na plantação, porque ele foi um instrumento do mal. Claramente, ali, uma força demoníaca se utilizou dele para praticar o mal. Então, ele não é tão responsável assim. E aí a gente vai acompanhando essa menina ficando cada vez mais indignada com isso, porque nada vai acontecer, porque afinal ninguém protege ela, né? E o desfecho, eu não vou falar, nesse caso, eu acho que no conto passado não existe exatamente um desfecho ou algo ali que eu possa estragar tanto a experiência de leitura. Nesse caso, eu acho que sim. Então, não vou falar sobre o fim, é dado ali uma solução que é muito boa, vou só falar isso para vocês, mas para mim, é uma grande história sobre estupro, sobre gravidez, né? E também sobre aborto. Eu acho que o livro não chega a falar sobre isso, né? Não é exatamente sobre o aborto, isso nem é mencionado, mas é um livro que faz a gente pensar muito sobre o aborto, né? Sobre questões relativas à proibição do aborto, à criminalização do aborto. Eu acho... Deixa eu ver o que eu falo aqui para não ficar com muita raiva ou não ficar muito descontrolada aqui nesse podcast. Mas eu acho que a gente está num momento muito delicado, nós, mulheres. Né? A gente está perdendo muitos direitos fundamentais, ou a gente está vendo muitos dos nossos direitos sendo ameaçados, ou mais do que isso, né? Muitas discussões que deveriam ser feitas a nível de sociedade não estão sendo feitas. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. A gente poderia falar sobre o Brasil, mas eu vou falar rapidinho para vocês sobre os Estados Unidos, porque eu acho que isso está muito em discussão nos últimos tempos, né? Principalmente agora a partir da reeleição do Trump. O direito ao aborto nos Estados Unidos era garantido pela Constituição desde 1973. Então, desde que a Suprema Corte deles, a partir de um caso, né, a partir de uma interpretação ali, garantiu que esse sim é um direito constitucional da mulher. Então, há 50 anos que isso era um direito conquistado. Então, você tem ali no primeiro trimestre, a mulher poderia praticar o aborto sem qualquer tipo de justificativa, né? No segundo trimestre, tinha algumas restrições, mas de um modo geral, ela ainda podia realizar o aborto. No terceiro trimestre, aí já não poderia mais, né? Eles chamam isso de viabilidade fetal. A partir do momento que esse feto pudesse sobreviver fora do corpo da mulher, ela já não poderia mais fazer o aborto, né? Então, eles tinham isso. E agora, todo mundo deve estar acompanhando as notícias, né? A Suprema Corte conseguiu maioria conservadora. Em 2022, isso caiu. Então, eles revogaram isso, eles reviram essa decisão da década de 70, de 50 anos atrás. E, a partir de agora, são os estados que determinam as regras do aborto, né? Se o aborto pode ou não, se isso é criminalizado ou não. E aí a gente teve imediatamente 3 estados, principalmente ali do sul, que proibiram o aborto em qualquer circunstância, né, inclusive fruto de violência. E a gente tem mais uma série de estados, essa discussão está acontecendo nesse momento, né, que também estão revendo as suas leis. A expectativa é que metade do país criminalize o aborto. E a gente está falando sobre isso, né, não só a proibição, mas a criminalização. Então, por exemplo, no Alabama, os médicos que de alguma forma auxiliarem a mulher nesse procedimento, eles podem pegar penas de até 100 anos. No Texas, o aborto ele vai ser equiparado ao homicídio. Então, a mulher que praticar o aborto pode ser condenada à prisão perpétua ou à pena de morte. E, curiosamente, os estupradores não têm essa pena prevista, né? Então, a pena é muito maior. Quando vai para a pena, fica muito claro que é uma questão estrutural mesmo, né? Assim, porque o esquema que é estruturado para punir o médico, para impedir qualquer possibilidade, né, e para quem é conivente, quem sabia e não denunciou, o estímulo que é feito para o próprio corpo médico e de enfermeiro de denunciar aquilo, né, senão você vai ser preso e vai ficar 100 anos. É bem evidente o descompasso, né, em tratar o assunto. Assim, é um recado que está sendo dado. Tem punições que estão sendo previstas até para os pais, João. Os pais de menores de idade que de alguma forma forem responsabilizados, né, por esse aborto. Então, assim, e é um movimento infelizmente comum, né, João, essa perda de direitos ou essa fragilidade dos direitos das minorias. Infelizmente, a gente já viu isso antes. A gente teve a nossa própria versão aqui, né, da revisão
das diretrizes aqui em relação ao aborto, né? Eles também tentaram equiparar o aborto ao homicídio aqui no Brasil, foi discutido isso ano passado. E vira né? e mexe, vem uma proposta de lei que coloca um jabuti ali, que é para o Brasil, né? No Brasil o aborto não é legalizado, exceto em 3 casos, que é risco de saúde para a mãe, estupro e quando comprovadamente o feto é acefálico, né? Quando ele não tem o cérebro. Mas vira e mexe vem uma proposta que aí, quando você vai ler o projeto de lei, ele vai criminalizar tudo de novo, né? Então, assim, a mínima possibilidade de autorização do aborto, ela sempre é ameaçada no Brasil também. Uhum. E eu tô trazendo tudo isso, gente, não tem a ver com o livro da Giovana, mas tem, tá? Porque para mim, eu já vou repetir, né? É uma grande história para mim sobre violência contra a mulher. Eu acho que não tem como ler este conto e não ficar profundamente perturbado e pensar sobre tudo isso. E um pouco da leitura que eu tenho desse conto, né? A impressão que eu tenho é que a única resposta que a gente pode dar a esse tipo de ação ou de opressão é em comunidade. Né? A gente só se protege como grupo, a gente só se defende como grupo. E aqui eu acho que é mais forte ainda, esse conto específico, quando a gente pensa que também é baseado em uma história real. Então vejam que a Giovana, ela trabalha com elementos eu falei isso no início, né, com elementos da realidade, não só isso, ela pega notícias de jornal, fatos e transforma isso em literatura. Né, transforma em objeto literário, e a história, gente, está aqui sem tirar nem pôr, assim, ela acrescenta muito poucas coisas, o interesse dela é muito mais se aprofundar na psique desses personagens. Então, nesse caso dessa menina, né, como que ela vai vivenciando essa história. E a história real aqui, ela é de uma comunidade religiosa, que é a comunidade dos Amenitas, que existe de fato na Bolívia. A raiz dessa comunidade religiosa cristã é da Alemanha do século XVI. Então, os amenitas, eles falam um dialeto alemão antigo, que quase ninguém mais entende, já morreu na maioria dos lugares, sobrevive nessas comunidades. Então, as meninas não falam espanhol, falam só esse dialeto em plena Bolívia. Né? É uma comunidade de 1.800 pessoas, então é uma comunidade pequena, e eles recusam a modernidade, recusam a tecnologia. Então eles vivem como se eles estivessem no passado, até as ferramentas agrícolas são ferramentas arcaicas, eles têm esse estilo de vida. Né? E aí, gente, em 2009, se eu não me engano, aconteceu esse caso, né, de estupro. Foram 151 mulheres e meninas estupradas por um grupo de homens, 151 mulheres e meninas estupradas em uma comunidade de 1.800 pessoas. E isso acabou ganhando muita notícia, né? Em algum momento essas mulheres saem dessa comunidade, tentam processar, né, os seus agressores, e aí muitas dificuldades. Eu acho que é emblemático aqui que elas não falam espanhol. Então tem essa questão de elas nem conseguem comunicar a agressão, como que você participa de um julgamento se você nem fala o idioma do país, e dá muito essa sensação da solidão, do isolamento. Claro, aqui trabalhado a partir de um aspecto prático, elas não falam o idioma, mas essa solidão mesmo, né, da pessoa que é violentada de alguma maneira. Então essa história ela aconteceu e ela é assim escabrosa, né? E como a religião nem sempre consegue acompanhar essas demandas sociais, né? Eu acho que a discussão também passa por esse caminho aqui, mas é profundamente perturbador, assim, gente, é um grande conto. Eu fiquei muito impressionada. Eu sou capaz de apostar que os outros contos também tem alguma raiz em alguma notícia, assim. Eu acho que esses 2 casos eu consegui identificar mais fácil, mas talvez seja uma constante aqui, me dá essa impressão da intenção política mesmo da Giovana, né? E eu acho, ainda falando sobre todas essas questões, violência contra a mulher, estupro, etc., aborto, a arte precisa refletir isso de alguma forma, né? Eu acho muito bonito quando a arte reflete isso. Óbvio que não é o único caminho, mas também é uma das formas pelas quais a gente pensa sobre o mundo. Né? Esse é um dos meus caminhos, por exemplo. Entendo que outras pessoas têm outros caminhos, mas eu acho muito bonito essas autoras que não fazem concessão, né? Elas decidem realmente discutir
as pautas sociais, né, que são relevantes para a nossa sociedade, né, para o nosso mundo contemporâneo. Acho que a Giovana faz isso muito bem. A gente não pode, se for possível, a gente não pode se furtar a esse tipo de discussão. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa participar dessas discussões políticas, porque é isso que está acontecendo agora, né? Essa perda de direitos, ela está acontecendo nesse momento e a gente precisa dessa mobilização. Então, eu acho muito bonito assim, o trabalho da Giovana. E uma baita escritora, gente. A escrita dela é maravilhosa. Assim, eu estou muito, muito impressionada. Eu ganhei 2 livros dela, da editora Jandaíra, pretendo ler o outro que é um romance, né? Não li ainda, mas esse aqui, ó, espetacular, de verdade. Se vocês puderem, tiverem, né, essa oportunidade, leiam. São 6 contos no total e vale cada página, assim, uma baita escritora que dialoga muito também com cultura boliviana, com questões indígenas. Então, assim, toda certa. Eu tô bastante apaixonada, impressionada pelo trabalho delas. Começamos falando de montanha, de sol e ó, o clima foi só pesando. Só pesando, né? Um podcast, a gente tá nessa toada, né? Estamos desistindo de ser um podcast de humor e agora a gente tá virando um podcast de desgraças. Que tristeza. Não foi combinado, mas 4 mulheres, 4 autoras latino-americanas. Eu ainda não li a Gabriela, estou em falta com ela. Várias indicações pra gente mesmo aqui neste podcast. Eu já provei que eu já não tenho tantos problemas com poesia, né? Espero que vocês levem isso. Mas também não vou ficar lendo toda hora, né? Também não é bagunça. Agora tá tendo um dilúvio aqui em Belo Horizonte. Se você tá ouvindo aí um chiado, é a chuva, sempre ela. E eu não reclamo de chuva, tá? Porque eu reclamo do sol. Da chuva eu sempre agradeço. Mas caso tenha dado uma interferência aí sonora de repente, não é falha técnica, tá? É a chuva, que é o dilúvio que tá caindo. Chove até quando, João? Chove até agora, né? Até estourando abril. Até hoje. É a última chuva do ano. Até aproveitar, pegar o balde e juntar água, porque depois só novembro. Raios e trovões! É isso, então? É isso, João. No último episódio esquecemos da palavra chave. Hoje não podemos esquecer. Qual que vai ser a nossa palavra? Macarena. Bem latina. Escrevam Macarena, então, nos comentários, quem chegou até aqui. E, gente, vamos bagunçar aqui esses comentários. Deem uma indicação de livro latino que vocês adoram. Acho que os comentários podem servir para isso também, para a gente recomendar livros que a gente gosta. Então, se você está escutando a gente, deem uma olhada aqui nos comentários também. Quem sabe vocês pegam alguma indicação, porque precisamos ler mais latinos, né? Eu acho que essa aqui é uma mensagem muito próximos a nós, a gente compartilha tanta coisa e a gente é ensinado a valorizar muito mais o europeu, né, o estadunidense. Vamos ler latinos também. A gente sempre fala isso, mas é verdade, né? É um mercado e o mercado vai trazer aquilo que vende. Se ele percebe que está tendo uma procura por determinado tipo de obra, ele começa a trazer mais. Basta a gente pensar aí nessa brincadeira que a gente fala, mas é verdade, das latinas estranhas, né? Essa narrativa de terror, de violência, como que você tem várias autoras especificamente sendo publicadas e que trabalham com isso, porque houve uma tentativa de trazer isso para o público brasileiro e foi comprado, né? E aí viu que tem um filão aí para ser explorado. Até em eventos literários, né? Elas participam, têm presença. Eu adoro as latinas estranhas. Esse episódio ainda vai acontecer. A gente ainda traz aqui para vocês. Mas tem, nossa, só mulherão, gente. Rainhas aqui escrevendo. E jovens, né? Muitas autoras jovens. Então isso é bom também porque dá uma renovada aí, dá uma ideia de que vão continuar sendo publicados muitos livros bons, né? Eu sou da febre Mariana Henriques, eu sou apaixonada por ela. Nossa parte de noite, das coisas mais aterrorizadoras e maravilhosas que eu já li na minha vida. Já recomendei aqui no podcast, inclusive. Já. Tem episódio. Aí é a super sugestão. Mas é isso, gente. Fechamos? Fechamos. Beijos. Os recados de sempre. Sigam a gente, curtam os vídeos, compartilhem, comentem. E no mais é isso. Um beijo, boa semana e até. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo.